A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tá? Nós louvamos a Deus. A lição de hoje é a lição do número 13, portanto, a última lição deste trimestre. E o nosso tema é a verdadeira identidade do cristão. Tá bom, meu amado? Então, a verdadeira identidade do cristão. Nosso textuário está em Mateus 7, versículo 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos repetir? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, a verdadeira identidade do cristão. A verdade prática da nossa lição é a seguinte: no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que aprendemos, tá? Então, registre isto aí, tá? Na sua memória, tá? No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar aquilo que nós aprendemos, tá? Aquilo que ouvimos da parte de Deus para as nossas vidas. Amém, meu amado? Olha, a leitura bíblica está em Mateus 7, versículos 21 ao 27, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos por este momento, Pai amado, pela vida que nos é concedida, pela lição de hoje, agradecemos pela palavra que já lemos e pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ensine nesta manhã, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, não é verdade? E agora, meu amado, estamos encerrando aqui, né? Hoje é a última lição desta revista, Os Valores do Reino de Deus. E a
Aqui nós já temos a nova revista, tá? Ó, a nova revista para estudarmos agora no próximo trimestre, tá certo, meu querido? Que é os ataques contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa revista aqui, ela vai ajudar muito no entendimento das coisas que estão acontecendo hoje, né, com relação às perseguições da igreja e muito mais ainda, tá, meu amado? Então, vamos nos preparando aí para o que virá, né, nesse trimestre novo, tá certo, meu amado? Então, você está aí com a sua revista, ou se não tem a revista, mas acompanhe a gente, tá? Mas quero pedir para você ir lá, você que está no nosso canal no YouTube, você se inscreva no nosso canal, você deixe lá um comentário, deixe lá o seu like, você ative os sininhos para você ser notificado das próximas publicações, tá? Se você está no rádio ou na TV, seja muito bem-vindo nesse momento em que estamos ministrando aqui a 13ª lição, né? Portanto, a última lição do segundo trimestre, tá? Deste ano de 2022, e nós louvamos ao Senhor por sua vida, tá certo, meu querido? Então, a verdadeira identidade do cristão, esta, meu amado, é a lição de hoje, tá? Tá certo? Então, queridos, é importante que nós entendamos, tá? Mediante a graça e a misericórdia de Deus, hoje somos súditos do reino de Deus. E como súditos do reino de Deus, nós precisamos fazer a diferença, né? Vivendo como sal e luz neste mundo, tá certo? Então, meu amado, é importante entendermos isto. Nós somos súditos do reino de Deus e, como tal, nós precisamos fazer a diferença, tá? Vivendo como sal e luz deste mundo, esse mundo tenebroso, né? Então, não basta apenas a gente dizer que é crente, tá? Ah, eu sou crente, eu sou crente, eu sou evangélico. Proferir o nome de Jesus e ouvir as suas palavras, não basta só dizer isso, né? Sou crente, e você falar do nome de Jesus, etc, tá certo, meu amado? E é preciso muito mais. É preciso praticar aquilo que você tem aprendido do nosso mestre através da palavra, através da Bíblia. Então nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós precisamos ser praticantes, pois o reino de Deus, amados, não consiste somente de palavras, mas de virtudes, tá? Então é necessário que sejamos praticantes da palavra. Não basta apenas ouvirmos, precisamos praticar a palavra que temos ouvido do Senhor nosso Deus, tá certo? Olha, a lição hoje tem como objetivo explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus, tá? Você sabia que há falsos seguidores? Pois é, há falsos seguidores. Nós vamos aqui buscar o entendimento de como vai se dar a condenação dos falsos seguidores do Senhor Jesus. Também conscientizar sobre em quem nós estamos alicerçados. Qual é o alicerce, né, da nossa vida? Temos construído a nossa vida sobre que alicerce? E também compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Tá? Jesus é a nossa verdadeira identidade. Então, meu querido, é importante que nós tenhamos impresso no nosso perfil, tá? A nossa identidade. A nossa identidade é Jesus Cristo. Tá certo, querido? Então, vamos continuando aqui com a nossa lição de hoje. Amém? Então, chegamos, amados, à última lição, como falamos, né? A última lição a respeito do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, né? E em sua mensagem, o Sermão do Monte nos trouxe muitas normas, né?
muitas orientações, conceitos para as nossas vidas, tá? Então, chegando aqui à última lição a respeito do Sermão do Monte, né? E em sua mensagem conclusiva, o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo, né? O Senhor Jesus, ele traz aqui de forma enfática, tá? Que nós precisamos fazer a diferença no mundo, tá? Então, nesta lição, nós veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no nosso modo de viver. Não basta apenas que eu diga que sou crente, não basta apenas que eu diga que sou cristão. Eu preciso viver, tá? É preciso ouvir e praticar aquilo que Jesus nos ensinou, tá? Então, nisto consiste a verdadeira identidade do discípulo do Senhor Jesus, tá certo? Então, eu preciso ser crente, eu preciso ser discípulo de Jesus, eu preciso ser cristianizado, pois a minha identidade é o próprio Jesus Cristo, tá certo, meu amado? Então, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, esta a 13ª lição, onde nós estamos estudando, né, a conclusão, né, da mensagem do Senhor, né, com relação ao sermão da montanha, tá certo? O sermão do monte, tá? E o tema, o primeiro ponto aqui da nossa lição é a condenação dos falsos seguidores de Jesus Cristo. A condenação dos falsos seguidores de Jesus Cristo. Olha, aqui diz o seguinte, em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. A condenação dos falsos seguidores de Jesus. Querido, uma fé só de palavra é possível? Uma fé só de palavra? Tá? Então, em Mateus, nós lemos aqui que não devemos julgar para que não sejamos julgados. Então, o texto diz, nem todo, também no Mateus 21, tá? Mateus 7, 21, diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no meu reino, né? Então, esse texto mostra que o reino de Deus apenas, né, não se consiste apenas em expressar palavras em seu nome, né? Não basta apenas expressar palavras, mas é preciso colocar em prática aquilo que se diz a respeito do reino de Deus. Então não podemos ter uma fé só de palavra. E Jesus mostra aqui claramente, né, em Mateus 7, versículo 21, tá, que nem todo o que diz Senhor, Senhor, né, entrará no seu reino. Então, Jesus mostra que o reino de Deus, tá, não é apenas, né, por expressar palavras, tá? Não basta apenas falar o nome de Jesus, não basta apenas expressar o nome de Jesus, mas é preciso colocar em prática o que se diz a respeito de Jesus, tá? Não posso pregar que Jesus salva, que Jesus transforma vidas das pessoas, se a minha vida não está transformada por Ele, não é verdade? Então, por isso o apóstolo Paulo, ele escreve que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas principalmente em virtudes. Você olhar lá em 1 Coríntios 4, 20, ele fala aos coríntios justamente isso, né? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em virtudes. O apóstolo João, ele ensina que não devemos amar só de palavras, mas por obras e em verdade. Lá na primeira carta de João, no capítulo 3, 18, ele diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade, né? Então
veja bem, queridos, aquele crente nominal, aquela pessoa que se declara crente, que se declara cristão, que se declara discípulo de Jesus, mas não pratica os ensinamentos de Jesus, essa pessoa professa e pratica uma fé de palavras, só de palavras. Tá? E nós precisamos ir além da palavra, das palavras proferidas. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos a respeito do reino de Deus. É claro que o Senhor Jesus, ele não rejeita a confissão verbal e sincera, não, tá? Se com a tua boca confessares, é isso que diz a palavra de Deus. Então, Jesus jamais vai rejeitar a confissão verbal e sincera de alguém, quando esta confissão resulta de um coração transformado. Paulo mesmo aos Romanos fala sobre este assunto, né? Em Romanos 10, 9, 10, né? Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, meu amado, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, ser aprovada pelas verdadeiras ações, tá? De submissão ao senhorio do nosso Salvador. Então, aquele negócio, aquela situação, tá? Eu confesso que estou arrependido e eu preciso realmente, na prática, mostrar que estou arrependido. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, então eu preciso, na prática, mostrar que Ele realmente é o Senhor da minha vida, tanto que já não sou eu mais quem vive, mas é Ele quem vive em mim. Tá certo, amados? Então, uma fé só de palavras, tá? Ela não é eficaz, tá? Ela não é bem-vinda. A fé, ela precisa ser vivida, precisa ter atitude. A fé, ela precisa realmente ser acompanhada de obras, senão é uma fé morta, tá? Então não basta apenas eu dizer que sou cristão, tá? Eu preciso ter uma vida, uma prática cristã na minha vida. Tá bom, meu amado? O segundo ponto é: os milagres não transformam o caráter. Olha, a gente tem visto, não é verdade, amados? Aqui no capítulo 7, né, a gente tem visto muito essa questão, né, de declarar Senhor, né? Senhor, Senhor, eu sou assim, eu te louvo, meu Deus, porque eu tenho servido ao Senhor. Muitos falam dos milagres, eu orei, e o fulano foi curado, Beltrano, Cicrano e etc. Grandes maravilhas o Senhor tem feito através da nossa vida, do nosso ministério. Mas, irmãos, o Senhor Jesus aqui também chama a atenção para algo importante com relação a isso. Porque Ele fala que muitos dirão: Senhor, né, eu comia na Tua presença. Senhor, eu expelia demônios, eu curava. Muitos vão destacar esses pontos aí, tá? E que nós aprendemos aqui que os milagres, eles não transformam o caráter, né? Então, é importante nós vermos isto aqui, irmãos, que no versículo 23, tá? No versículo 23 do capítulo 7, ele diz assim, olha: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Olha, Jesus está falando isso para pessoas que diziam o seguinte, tá? Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, querido, veja bem, tá? Os milagres não transformam o caráter, tá? O versículo aqui que lemos revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Ora, a operação de milagres foi em nome de Jesus, não pela minha vida transformada. Tá? Ao nome de Jesus, os demônios se submetem. Então, infelizmente, muitos pensam
que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de que está fazendo a vontade de Deus. Queridos, nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. Olha, o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 27 e 28, diz assim: aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Tá? Então o próprio Jesus Cristo, meu amado, ele nunca se impressionou com esses elogios humanos. A Bíblia rechaça a falsa piedade, né? A falsa piedade. Então essas pessoas aqui que se manifestaram aqui, que Jesus mostra, que dirão naquele dia, que faziam isso e aquilo e aquele outro, né? Tá? Eram pessoas que usavam o nome de Jesus. Tá? O nome de Jesus tem poder, os demônios se submetem, mas isso não prova que o seu caráter foi mudado. Tá? Então aqui em Tiago, no capítulo 2, versículo 18 a 20, diz o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão querer, sim, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Olha, meu amado, fé sem obras é morta, tá? Então, queridos, é importante nós entendermos a lição de hoje. Então, a Bíblia, ela rechaça a falsidade, a falsa piedade, tá? Então, é importante entendermos que se eu professo a fé em Jesus Cristo, a minha fé tem que estar acompanhada de atitudes, de obras. Tá? Então, aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, tá? Os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo, porque os milagres acontecem pelo poder do nome do Senhor. O nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. É isso aqui, querido, que nós precisamos ter muita atenção, tá? Muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Justamente por isto, pelos falsos seguidores de Jesus, que estão operando maravilhas, né? E as pessoas dizem: é ali que está Jesus, é ali que tem milagre, é ali que tem poder. Olha, querido, o poder está no Senhor, a autoridade está no Senhor. Ele diz: todo o poder que foi dado nos céus e na terra, tá? E ele delegou à igreja poderes específicos para curar enfermos, para repreender demônios. Então, meu querido, veja bem, então sejamos cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas a milagres, a maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão, né? Não cuidam, né, do desenvolvimento dos fiéis com relação ao caráter. O Senhor Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Está entendendo, amados? Se você investir só nos milagres, não investir no comportamento, não investir na prática cristã, tá? Você vai se encontrar naquele dia com o Senhor Jesus. E você poderá até alegar: mas Senhor, nós fazíamos isto, né? Senhor, nós profetizamos
em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. E o Senhor Jesus, mas eu não te conheço. Vocês apenas usaram o meu nome tem poder. Está entendendo, meu amado? O nome de Jesus tem poder. Eu já presenciei pessoas ímpias, pessoas incrédulas, pessoas afastadas do Senhor Jesus, né? Expelir demônios, usando o nome de Jesus, porque o diabo respeita o nome de Jesus. Então tenha muito cuidado, você crente, você cristão, tá? Para não se deixar enganar por esses falsos cristãos que estão por aí, né? E enchendo igrejas, né? Para irem atrás, pessoas que vão atrás de milagres, tá? E não atrás do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que fazem milagres, mas que não têm uma vida no altar. Então, fazendo a vontade do nosso Pai. O verdadeiro discípulo de Jesus é o que vive em total obediência a Deus, tá? Fazendo o que? A vontade de Deus, a vontade do Senhor. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, olha, o que Jesus fala aqui, tá no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrarão no meu reino, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, não basta dizer Senhor, não basta dizer nós curamos, nós repreendemos o demônio, nós fizemos maravilhas. Não basta fazer maravilhas, meu querido, mas fazer a vontade do nosso Pai, a vontade do Senhor, Deus dos exércitos que está nos céus. Tá? Então é importante vermos isto, fazer a vontade, irmãos. Essa palavra, né? A palavra vontade, significa uma determinação, uma escolha ativa ou passiva, uma inclinação ou desejo, prazer ou vontade, né? Tá? Então veja bem, fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, obedecer a sua palavra. Tá? Então, querido, não confunda milagres com obediência, tá? Como eu falei agora há pouco, o nome do Senhor Jesus tem poder e ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram, tá? Então veja bem, tá? Não confunda as coisas, tá? A vontade, fazer a vontade do nosso Deus, do nosso Pai, irmãos, é realmente ser obediente, tá? É ser obediente. A palavra vontade significa uma determinação, a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece à determinação de Deus. Fazer a vontade do Pai é obedecer, tá? E obedecer com determinação aos seus preceitos, obedecer à sua palavra. Queridos, Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Se submeteu à própria morte para fazer a vontade de Deus. Essa é também uma condição que Deus nos exige para que assim possamos entrar no seu reino, fazer a vontade do Pai. Então, nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Porque a vontade de Deus é que nós fujamos do pecado. A vontade de Deus é que nenhum de nós se perca, né? Então precisamos fugir do pecado. A exemplo de Ló, quando o Senhor diz, de Jó, quando o Senhor diz: observaste o meu servo Jó, um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, que se desvia do pecado. Então é a vontade de Deus, irmãos, também que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós, caráter de obediência. Então, portanto, precisamos orar como o salmista orou, né? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Esta é a oração do salmista
precisamos aprender a orar, pedir para o Senhor, nosso Deus, queridos, nos ensinar a fazer a sua vontade, porque precisamos fazer a vontade de Deus, mas muitos de nós ainda não chegamos nesse patamar. Queridos, os falsos seguidores de Jesus Cristo serão condenados, não esqueça disso. Os falsos seguidores de Jesus Cristo serão condenados. Quem são os falsos seguidores? Aqueles que até mesmo falam de Jesus, aqueles que até mesmo profetizam, aqueles que até mesmo repreendem espíritos malignos, aqueles que até mesmo fazem maravilhas em nome de Jesus, mas não vivem os ensinamentos do Senhor Jesus, não fazem a vontade do Pai. Então, isto aqui, querido, é fundamental para você entender o falso e o verdadeiro, tá? Então, é por isso que a palavra nos diz que devemos pôr à prova o espírito do profeta, a conduta do profeta, tá? O comportamento do profeta, tá? Ele pode fazer até maravilhas, mas se ele não estiver obedecendo à vontade do Pai, ele não entrará no reino de Deus. Queridos, os discípulos não serão julgados pelo que dizem ou pelas maravilhas que fazem, mas pelo caráter que vivem, o caráter vivenciado neste mundo. Jesus sustenta que misericórdia dada será recebida com misericórdia. Isto nunca pode ser uma simples obra de justiça, uma vez que os verdadeiros crentes sabem o quão desesperadamente eles carecem da misericórdia, a misericórdia de Deus, tá? Então, meu amado, não esqueça disso, tá? Nós não seremos julgados pelo que nós falamos ou pelas maravilhas que nós fazemos, tá? As pessoas podem ser curadas pela imposição de mãos do pastor, tá? Demônios poderão ser expelidos pela imposição de mão do pastor, usando o nome de Jesus Cristo. Maravilhas poderão ser feitas através do pastor, através de um membro da igreja, através de um servo. Está entendendo, meu amado? De uma pessoa que se declara cristão. Tá? Maravilhas poderão ser feitas através dessas pessoas. Tá? Mas isto não significa, tá, que essa pessoa está fazendo a vontade de Deus. Poderá sim estar, tá? Mas o que o Senhor quer e como nós seremos julgados é justamente, meus queridos, pelo nosso caráter, né? Pelo nosso caráter, tá? Então nós vamos ser julgados pelo nosso caráter, como somos com a nossa família, como somos nos nossos negócios, como somos com as outras pessoas, tá? Então é pelo caráter que nós seremos julgados, não pelas maravilhas que fizemos, tá? Pelas palavras que dissemos, mas pelo nosso caráter. Somos fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, nós somos direitos nos nossos negócios, compramos, pagamos, vendemos com honestidade, compramos com honestidade, medimos com a medida correta, pesamos com o peso justo, tá? Então é o nosso caráter, tá? A forma de sermos julgados pelo Senhor é pelo nosso caráter vivenciado neste mundo, tá? Então, meu querido, não esqueça disso, tá? Então isso nunca pode ser simples obras de justiça, uma vez que o verdadeiro crente sabe, tá? E sabe desesperadamente que eles carecem, que nós carecemos da misericórdia de Deus, tá certo, meu amado? Então, o segundo ponto da nossa lição é em quem estamos alicerçados. Queridos, um alicerce é fundamental em toda a construção, não é verdade? Então, veja bem, o alicerce começa pelo ouvir, né? Em quem nós estamos alicerçados? Eu começo a alicerçar a minha vida em Cristo pelo ouvir.
Então, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é preciso ouvir a sua palavra. Aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, tá? Que ouve a minha palavra e as pratica, tá? Então, o alicerce da minha vida cristã começa pelo ouvir, tá? Então, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Suas palavras, elas são eternas e espírito de vida, né? A palavra de Deus é eterna e é realmente espírito de vida. Aqui em João 6,33 diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, tá? E no 68 diz assim: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Então, para ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, é preciso ouvir a sua palavra, porque suas palavras são eternas, suas palavras são espírito de vida. Por meio das palavras do Senhor, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Então, atente para a expressão minhas palavras, aqui no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, tá? Minhas palavras. Tá? No grego a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, né? Tá? Cuja ideia central é de posse, tá? É de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a palavra de Jesus. Ele diz que ouve as minhas palavras, as palavras de Jesus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, palavras de Jesus, estas é que eu devo ouvir, tá certo, meu amado? Então, não esqueça jamais disso, tá? Devemos ouvir, mas ouvir as palavras de Jesus. Essa palavra, ela é poderosa, é o Logos, conforme a linguagem de João, tá? Jesus Cristo é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita, unida ao Pai, tá, amados? Então, assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce da nossa edificação espiritual. Então, precisamos ouvir a palavra de Deus. O alicerce da nossa vida espiritual começa pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, amados, Ele é o alicerce da nossa edificação, né? Tá certo? Da nossa edificação espiritual, tá? Então nós vimos aqui que o alicerce começa pelo ouvir. A importância de um bom alicerce, né? Se nós estamos construindo uma edificação espiritual, nós estamos construindo, amados, nosso alicerce, nossa edificação espiritual, precisamos então entender, né, a importância de um bom alicerce, né? Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces, né? Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa, poderá cair. Eu estava conversando com um rapaz que é pedreiro, né? E ele disse que ele foi contratado para fazer uma obra, né? E essa obra, chegou alguém que disse que era mestre de obra e deu para ele as coordenadas, né, dos alicerces. E ele disse: olha, pastor, eu disse para ele que não faria,
porque da maneira que ele estava pedindo para eu fazer, uma casa grande, né, com uma extensão de 16 metros, 7 por 16, e com um alicerce muito raso, sem estrutura suficiente para suportar o peso. Eu disse para ele que desse para outra pessoa fazer, porque eu não iria fazer. Ele disse o seguinte: eu vivo disso, então eu não posso arriscar minha profissão em construir uma casa sem alicerce, né? Ou com um alicerce duvidoso, tá? Então, queridos, a importância do bom alicerce. Quem trabalha com construção civil sabe o quanto é importante, né, a construção de um bom alicerce para poder sustentar todo o peso daquela obra, tá? Então, quando se ergue um edifício com alicerce mal estruturado, a tendência de cair é certa, né? Tá? Então, de início, todo investimento pesado deve ser nas bases, né? Então, se não tiver um alicerce realmente estruturado, esse investimento pode se perder, pode haver uma grande perda. Então, por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos 2 construtores e 2 alicerces. Um prudente, que edifica na rocha, e outro insensato, que edifica na areia. Tá? As 2 palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem aqui no texto, é Petra e Amenos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, né? Solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza, né? De fortaleza. O Amenos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha, essa pessoa está firme, está estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, instável. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, né, vindo de todas as direções, nada vai abalar a fé dessa pessoa que edificou a sua vida espiritual na rocha. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Tá? Quando você edifica a sua vida espiritual, queridos, na areia, tá? Em vãs filosofias, tá? Nas dúvidas, na negação, a queda é certa. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, não é verdade? Siga o conselho do apóstolo Paulo, que fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, segundo a graça de Deus que lhe foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Então vamos ver, tá? Qual é o fundamento que você está edificando a sua fé, tá? Veja se esse fundamento, a base é sólida, tá? Não invista a sua vida espiritual em algo que não tem base sólida. Então presta bem atenção. Movimentos acontecem, sempre aconteceram, desde a época de Jesus, grandes movimentos surgiam, tá? Mas eram falsos cristãos. E cuidado, Jesus mesmo já nos avisou sobre isso. Então, querido, não construa a sua vida cristã, a sua vida espiritual em areia, tá? Porque na hora que vier uma enxurrada, vai levar areia e a sua fé vai desmoronar, tá certo? Bom, a relevância do praticar. Então nós vimos aqui, irmãos, o alicerce começa pelo ouvir. Vimos aqui a importância do alicerce. Precisamos ter realmente, né, a nossa vida alicerçada na rocha, a rocha eterna da nossa salvação, não em palavras, né, em movimentos, mas em Cristo Jesus nosso Senhor, não é verdade? Tá? E a relevância do praticar, né? Escutar
escutar e praticar as palavras de Cristo, irmão, são as provas de que o discípulo, tá, está pronto para viver em plena obediência a Deus. Tá? Quando eu escuto, tá, e eu pratico, então eu estou realmente pronto para viver em obediência a Deus. Tá? Então, ao que ouve e pratica. Esta aqui é a fala de Jesus Cristo, né? Em Mateus 7, 24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, não basta apenas escutar, é preciso praticar, tá? Ao que ouve e pratica. Então, o Senhor Jesus o chamou de pessoa, de construtor prudente, de sábio, porque ouviu a palavra do Senhor e praticou segundo a palavra do Senhor. Então, esta pessoa é sábia, é prudente, né? Entendeu, meu amado? Sábio, tá? Inteligente. Pois a pessoa prudente, ele não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como uma pessoa insensata, pois ouve, mas não pratica os ensinos do Mestre. Ouve a palavra de Deus, mas não vive essa palavra. Ouve a palavra de Deus, mas não põe em prática. Sabe que precisa edificar a sua vida na rocha e acaba edificando a sua vida cristã em filosofias vãs, em coisas falsas, coisas realmente que não edificam, que não permanecem, que vem a tempestade e leva tudo na enxurrada. Não é verdade, amados? Então, o segundo construtor, ele é descrito aqui como uma pessoa insensata, justamente por ouvir a palavra e não praticar a palavra ouvida através do Mestre. Tá certo, amados? Então, assim, nós percebemos dois tipos de pessoas nessa sessão bíblica aqui, né? Tá? Que estamos estudando. O prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, faz da sua maneira, né? Não põe em prática, né? Faz da sua forma, da sua maneira, da forma mais simples, da forma mais barata, da forma menos sacrificosa. Então, com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado a sua vida cristã? Está na rocha? Está na areia? Está em Cristo? Ou está nas vãs filosofias? Devemos estar alicerçados, amados, sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Devemos estar edificados sobre a rocha eterna da nossa salvação. É muito importante nós entendermos a palavra de Deus para as nossas vidas. Tá certo? Olha, querido, aquele que ouve e pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Tá? Quem ouve e pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando você ouve a palavra de Deus, e você pratica a palavra de Deus, poderá vir tempestades, ventos fortes, a fúria de Satanás poderá se levantar contra você, mas você permanece inabalável, você permanece firme, porque a sua fé está construída no Senhor Jesus. Tá bom, meu amado? Tá certo? Então, Jesus, a nossa verdadeira identidade, tá? Jesus, nosso maior pregador. Queridos, Jesus é a nossa verdadeira identidade, tá? Então, muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos.
mas apenas ensina o amor às boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Queridos, os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como o pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. Tá? Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Queridos, a autoridade do ensino de Jesus. Olha, com que autoridade o Senhor Jesus ensina. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente de Deus. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Assim, amados, somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, para evangelizar, para ensinar, vem de quem? Vem do Senhor Jesus, pois a sua palavra é viva e eficaz. Amém? Queridos, Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Está lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como veremos. Queridos, então nós vemos aqui que seremos semelhantes a Ele. Entretanto, para chegarmos lá nesta semelhança, é preciso andarmos como filhos de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes, né? As beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal, sendo luz nesse mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim, vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, somos chamados a produzir frutos verdadeiros, somos chamados a rejeitar o formalismo, somos chamados a procurar a fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido, queridos, a sua identidade. É desta forma que estão vendo você. Amém? Lembre-se, Jesus é a nossa verdadeira identidade. Tá? Para concluir, meu amado, o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. Tá? A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então, veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e um padrão celestial. Sua ética não é deste mundo, mas é do céu. Então, para vivê-lo, é preciso ter um caráter transformador ou transformado, digo, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos ao Senhor nosso Deus. Tá bom? Amém? Então, aqui, queridos, estamos chegando ao final de mais uma lição, a 13ª lição, né? Portanto, a última lição desse trimestre, a verdadeira identidade do cristão. Para lembrarmos um pouco aquilo que nós estudamos, vamos fazer uma revisão rapidinho.
Segunda lição, o que a expressão nem todo que me diz Senhor, Senhor quer dizer, né? Tá? O que será que o Senhor Jesus quis dizer com esta expressão? Tá? Então esse texto, amado, mostra que o reino de Deus no reino de Deus apenas expressar palavras, tá? Sem nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Quem é o verdadeiro discípulo de Cristo? O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Terceiro, que figuras o Senhor Jesus toma para concluir o sermão? Jesus toma a figura do sábio construtor e do tolo, né? Então Jesus conclui o sermão usando a figura do sábio construtor e do tolo construtor. Quarto, como os evangelhos apresentam Jesus? Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento, chama pecadores a nascer de novo para poder entrar assim no reino de Deus. Quinto, você tem se identificado com os ensinamentos do Sermão do Monte? Essa é uma resposta pessoal. Então pense bem nisso, meu querido. Atente para a palavra do nosso bom Deus, porque Ele te ama e Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Mas precisamos, amados, aprender esta grande lição, que não basta apenas fazermos, maravilhas, tá? Como aqui se manifestaram estas pessoas que Jesus mostra aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, não basta fazer maravilhas, é preciso viver o que aprendemos na palavra de Deus, tá certo? Então que nesta manhã Deus esteja te dando bênção. Quero convidar você também para estar conosco daqui a pouco às 7h30 na escola bíblica presencial lá no templo da comunidade batista cristã, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à escola Aloysio Chaves. Também você pode participar em uma das nossas igrejas. Você pode procurar a comunidade mais perto da sua casa e estudar a palavra de Deus, tá certo? Você que está na TV, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você acompanhar com a gente, você da rádio também, tá? Você que está nos assistindo pelo YouTube, muito obrigado por você ter escolhido, o nosso canal para participar da Escola Bíblica Dominical. Peço a você que se inscreva no canal, faça o seu comentário, deixe lá o seu like, ative o sininho para você receber notificações de próximas publicações, tá? E será um grande prazer ter você conosco uma próxima vez. E aqui está a lição do próximo trimestre, tá? Os ataques contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os ataques contra a igreja do Senhor Jesus. Tá bom, meu amado? Então, esta lição, ela vem trazendo ensinamentos importantes. É importante o cristão aprender, tá? Porque já estamos vivendo momentos dessa natureza e precisamos realmente, tá, aprender a viver sobre essas situações, né? Então, chegamos ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Agradecidos a Deus pela bênção de termos estudado as 13 lições da revista, termos publicado também essas 13 lições no YouTube, tá? Transmitido pelo rádio, pela TV. Então é um prazer, é um privilégio, me sinto honrado poder transmitir esses ensinamentos do Senhor Jesus, muitas vezes com dificuldades, mas estamos aqui sempre para a glória de Deus. Obrigado, Deus te abençoe, Deus te dê um domingo de muita bênção, de muita graça, com muitas vitórias em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?